Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós leremos do versículo de número 3 ao versículo de número 9. 1 Pedro 1, de 3 a 9, diz assim as Escrituras Sagradas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome pelo privilégio que temos de ler a tua palavra e nela meditar. Pedimos que fales ao nosso coração na manhã desse dia e aclare o nosso entendimento em relação às bênçãos e às implicações advindas da ressurreição do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Muitos de nós conhecemos aquela expressão latina que diz carpe diem, ou até nós tornamos isso como moto da nossa vida. Carpe diem significa capture o momento, viva o seu momento. Essa expressão ela foi popularizada por um poeta romano chamado Horácio. Ele coloca essa expressão no final de um poema dele, e daí em diante todas as pessoas começaram a utilizar. E você encontra, quando eu vou a Campos do Jordão, existe uma pousada por ali, muito interessante, que o nome da pousada é Carpe Diem, capture seu momento. A ideia por trás dessa frase, ela é uma frase que ela usa uma metáfora da hortaliça, porque carpe significa colher. Então a ideia é você colha o seu momento, colha como você colhe alguns vegetais, como você colhe alguma coisa lá na sua horta, colha o seu momento, capture o seu momento, viva o seu momento como se você não tivesse nada melhor nessa vida. Como se esse exato momento em que você está vivendo fosse toda a sua existência o melhor. Viva o seu momento sem pensar no futuro. O que isso significa para nós? Para alguém que não crê no Senhor Jesus Cristo, esse é o melhor momento da sua existência. Se você não crê em Jesus Cristo, se Jesus não é Senhor da sua vida, se você ainda não teve o seu coração convertido a Ele, eu digo a você que essa é a melhor vida que você terá. Porque a Bíblia Sagrada diz que depois do juízo final, a sua vida será terrível. A Bíblia Sagrada descreve aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo como tendo um futuro destinado ao inferno de fogo, e ali haverá choro, ranger de dentes, terrível, horrível. A perspectiva futura para quem não crê em Jesus Cristo, à luz da Escritura Sagrada, é péssima. Então, se você não crê em Jesus, essa é a melhor vida que você pode ter, é essa aqui na Terra. Depois disso, será horrível. Mas se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, há algo melhor para você. Essa vida que você tem aqui é apenas um vislumbre de algo melhor para você. Eu não poderia explicar quão melhor será a vida futura, mas se você conseguir pegar o melhor momento que você já viveu aqui na Terra e multiplicar esse momento por infinito, talvez você teria um vislumbre do que será a glória. No céu não haverá nem choro, no céu não haverá enfermidades, no céu não haverá separações, no céu não haverá aquele momento em que a alegria cessará,
será eterno. Então, se você não crê no Senhor Jesus Cristo, carpe diem. Momento, é o melhor que você tem. Mas se você crê em Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, há uma vida melhor. E essa vida só é possível porque o versículo de número 3 do texto que nós acabamos de ler diz que mediante a morte de Jesus Cristo, eu e você podemos esperar por essa vida. A realidade da esperança do cristão só é possível porque Jesus Cristo triunfou da morte. Jesus Cristo ressuscitou e vivo Ele está. E porque Ele está vivo, Ele derrama sobre mim e sobre você bênçãos que nós começamos a desfrutar agora, mas que iremos desfrutar plenamente no céu. Quando eu e você vamos para a Escritura Sagrada e nós consideramos a ressurreição de Jesus Cristo, nós vemos que esse é um dos temas centrais na Bíblia Sagrada. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos profecias sobre a ressurreição de Jesus e nós temos até mesmo algumas comparações, aquilo que é chamado de tipologia, um termo técnico, é verdade, mas sobre a ressurreição de Jesus. O Salmo de número 16, uma profecia se referindo a Jesus, diz assim: não permitirá que o seu santo veja a corrupção. E, de fato, Deus não permitiu que Jesus Cristo visse a corrupção, porque Jesus o ressuscitou. Porque Deus o ressuscitou no terceiro dia. Mas nós temos no Antigo Testamento uma história de Jonas que é utilizado como um tipo da morte de Jesus Cristo. E o próprio Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites debaixo da terra, e depois ele haveria. Mas nos evangelhos nós temos a descrição da ressurreição. Nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos a descrição da ressurreição. E todos aqueles evangelhos destacam que a ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana, em um domingo como esse. No primeiro dia da semana. A semana não começa na segunda-feira. Começa aqui. Nós começamos a semana adorando e servindo ao Senhor, porque aquilo marcava uma nova criação. Se o sábado no Antigo Testamento marcava a antiga criação, a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana marcava uma novidade de vida, uma nova criação, e que nós esperamos agora nos céus. É interessante porque Lucas ele faz questão de dizer alta madrugada, e eu gosto de um teólogo americano, Jonathan Edwards, que ele diz assim: se Jesus acordou pela madrugada, não é muito cedo para irmos para a igreja adorar Jesus Cristo. Embora você tenha se aborrecido nessa manhã por acordar um pouquinho mais cedo e vir para o culto da ressurreição, entenda que a ressurreição de Jesus aconteceu bem mais cedo do que você acordou no dia de hoje. Alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo para adorar Jesus. É interessante porque em todas as 4 narrativas da ressurreição diz que Jesus apareceu para mulheres. Por que isso? Bom, para deixar bem claro que essas mulheres não teriam força suficiente para arrancar aquela pedra do túmulo, de alguma maneira forjar uma ressurreição. Para deixar bem claro como de fato ocorreu. Todas as descrições da ressurreição falam de evidências incontestáveis. Guardas estavam ali. Guardas não viram. Estava brincando com um dos meus netos esses dias, diz assim: o que os guardas disseram para os judeus quando os judeus interrogaram, dizendo por que vocês os deixaram sair? Os guardas devem ter dito assim para as autoridades judaicas, né? Ele falou que ele voltaria. E ele vai voltar mesmo, então é só uma questão de tempo. Ele diz: eu volto para vocês. Então é tranquilo com relação a isso. Na porta havia uma pedra enorme. O ser humano não poderia tirar. As pessoas ali viram, elas não eram tão fortes assim. Mas não é apenas o Antigo Testamento e os evangelhos que falam da ressurreição. Os apóstolos também falam sobre a ressurreição nas suas cartas. O apóstolo Paulo faz isso, o apóstolo Pedro faz isso, e esse texto que nós lemos aqui está em um dos ensinamentos do apóstolo Pedro sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Talvez a palavra-chave aqui, em todos esses versículos que nós lemos, é essa que se encontra no versículo de número 3, mediante a ressurreição de Cristo Jesus.
Pedro começa esse texto com uma expressão de louvor: bendito seja Deus. E depois ele diz o que Deus fez por nós, mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, uma descrição de quais são as bênçãos da ressurreição. E depois, a partir do versículo de número 6, ele vai falar um pouquinho quais são as implicações da ressurreição. Nós vamos considerar essas bênçãos da ressurreição, aquilo que Deus fez por nós, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. No verso de número 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Aqui tem essa palavra, isso que Deus fez, ele nos regenerou. Para nós entendermos o que significa regeneração, nós precisamos compreender o que a Escritura Sagrada diz, que todos nós pecamos, todos ofenderam Deus. Se Adão e Eva, os nossos primeiros pais, se Adão e Eva são as raízes da árvore chamada humanidade, se aquelas raízes apodreceram, se aquelas raízes pecaram, toda a humanidade foi afetada pelo pecado dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Todos ofenderam a Deus. Não existe justo sequer sobre a face da terra. Todos merecem a ira de Deus. A Bíblia ainda diz mais, que o salário do pecado é a morte. Então, aquela pessoa que pecou contra Deus, aquela pessoa que vive nesse mundo sem Deus, sem se voltar para Deus, ela está espiritualmente morta. Ativamente viva, mas espiritualmente morta, considerada morta pelo Senhor Deus. E a condição do morto espiritual nesta vida é ele está sem Deus e sem esperança alguma. E o morto não consegue ressuscitar a si mesmo. Por isso que o futuro do não crente é pior do que o seu presente. Ele precisa de algo que seja feito. Não apenas por ele, mas nele. Ele precisa ser regenerado. E aí é que entra essa palavra do versículo de número 3, que Deus, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Regeneração significa o ato de Deus implantar no coração de alguém que está morto espiritualmente vida. É aquilo que na linguagem do Antigo Testamento é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, a fim de que esse coração possa ser sensível às coisas de Deus. A fim de que os ouvidos dessa pessoa possam ser abertos e ela ouvir a palavra de Deus e a mensagem da palavra de Deus e, finalmente, ela entender, fazer sentido para o entendimento dela. Seus ouvidos são abertos, seu coração é capacitado a responder com fé e arrependimento. Seus lábios podem ser abertos para essa pessoa louvar a Deus. Isso é regeneração. Regeneração é nova vida. O texto diz que por causa da ressurreição de Cristo Jesus, Deus livremente exerce a sua misericórdia, regenerando pecadores que estavam mortos. Tornando essas pessoas que estavam contra Deus, inclinando o coração dessas pessoas para Deus. É a primeira bênção da ressurreição de Cristo. A segunda bênção se encontra aqui no versículo de número 4, quando ele diz assim, que essas pessoas se tornam participantes de uma herança incorruptível. Herança é alguma coisa que nós recebemos por direito de sangue ou por adoção. Herança, na verdade, a herança que Deus dá é alguma coisa que Ele concede gratuitamente. Não porque nós tenhamos herança de sangue, mas porque Ele nos adotou. Geralmente, um herdeiro recebe nessa vida coisas que vão perecer. Bens, imóveis, pode acabar. Basta uma tempestade, basta uma erosão, basta um terremoto, basta um vulcão, basta o governo decidir que vai fazer uma estrada no lugar da casa onde bens móveis, veículos, etc., as coisas acabam, elas perecem com o tempo. Mas a herança divina, Pedro usa alguns adjetivos aqui sobre essa herança. Em primeiro lugar, ele diz assim, que essa herança ela é gratuita, Deus
concedeu, pela adoção. Deus fez isso, você não fez nada para receber isso. Deus gratuitamente te adotou, Deus gratuitamente te concedeu. Aquela palavra que foi colocada hoje em uma das declarações de fé, Deus já havia me escolhido, antes de eu ter escolhido Deus. Deus já havia colocado o coração dele em mim, antes do meu coração ter se inclinado para ele. Depois o verso de número 4 diz que essa herança ela ainda é incorruptível, ou seja, ela não perece, vida eterna, não acaba. É aquilo que Jesus chama de tesouros no céu. Não apenas tesouros na terra, mas tesouros no céu. Ela é imarcessível. Essa palavra, imarcessível, significa que ela não muda. Em uma outra tradução diz que ela não murcha. Ela não muda o seu aspecto, ela é inalterada. Não existe nada que você pode fazer para Deus te amar mais ou para Deus te amar menos, porque Deus já te ama totalmente em Cristo Jesus. Coisa fantástica. Como eu gostaria que nós entendêssemos a profundidade dessa frase. Não existe nada que você pode fazer para Deus te amar mais ou Deus te amar menos. Ele já te ama totalmente em Cristo Jesus e a sua herança é imarcessível, ela não é alterada. E Pedro ainda diz mais, ela está reservada nos céus para vós outros, ninguém pode roubar. É esse galardão que Deus nos dá, é o próprio céu. O galardão que Deus nos dá é que Ele tem de melhor, e que Ele tem de melhor seu próprio Filho, Jesus Cristo. E mediante a ressurreição de Jesus Cristo, Ele nos concede uma herança incorruptível. Versículo de número 5 ainda diz outra coisa que Deus nos dá. Ele nos dá proteção pelo seu poder. Sois guardados pelo poder de Deus. E é muito interessante você se lembrar de vários textos da Escritura Sagrada que te ajudam a compreender o que significa isso. O Salmo de número 121 diz que o nosso Deus que nos guarda, Ele não dormita e nem dorme. O Senhor Deus faz horas extras, protegendo e cuidando daqueles que depositam a sua fé nele. Ou talvez a melhor maneira de você compreender como que esse poder de Deus em te guardar é eficaz, seja você se lembrar da história de Ruth. Aquela história romântica que você tem na Bíblia Sagrada de uma mulher que era uma gentia, de uma mulher que era uma pagã, de uma mulher que veio de um contexto onde o povo dela adorava demônios. Mas ela foi convertida, ela foi transformada e ela busca debaixo das asas do Altíssimo abrigo, porque ela busca abrigo debaixo das asas do Altíssimo. O Senhor cuida dela de uma maneira fantástica. O Senhor providencia para com ela, para que ela comece a pegar alguns grãos e ela vai parar justamente na lavoura de um homem chamado Boaz, que será o resgatador dela. O Senhor Deus concede a ela um herdeiro. O Senhor Deus permite que ela entre na genealogia do Messias. E do Filho venha o Redentor. O que acontece com alguém que é guardado pelo poder de Deus? A história de Ruth dá um vislumbre para mim e para você, falando sobre isso. E agora Pedro diz, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, vocês são guardados pelo poder de Deus, da mesma maneira que Ruth. Mas uma última bênção da ressurreição. Você encontra aqui no versículo de número 5, a consumação da salvação. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E aqui é uma coisa muito interessante, porque ele fala uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. E talvez a pergunta é, mas nós já não somos salvos? Eu nunca me esqueço de uma experiência muito interessante que meus amigos, aliás, todos os meus amigos, todos esses amigos que eu tenho mencionado hoje, eles já estão na glória, nos céus, com o Senhor. Me faz pensar que o meu tempo está mais próximo, está mais para lá do que para cá. Então, vários dos meus amigos já estão lá. Esses dias eu estava falando em uma igreja de alguns desses meus amigos e irmãos que foram levados, e um membro da igreja disse assim, pastor, a partir de hoje eu corto a minha amizade com o senhor, tá? Porque os meus amigos estavam todos indo, né? Acho que ele ficou meio com medo disso, mas um dos meus amigos que foram levados para a glória no ano passado, o Dr. Harry Reeder, pastor da igreja presbiteriana de Briarwood,
lá no Alabama, lá em Birmingham, no Alabama. Ele disse que quando ele era jovem, ele estava no seminário e ele estava, em determinado momento, indo para a igreja e estava com uma Bíblia na mão. E algumas pessoas querendo fazer evangelismo, evangelização com ele, chegaram para ele e disseram assim: meu jovem, você já foi salvo? Ele diz: eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. A pessoa olhou para ele e falou assim: deve ser pastor, não é? Ele deu uma risada e ele diz: deixa eu explicar para vocês. Eu fui salvo, Deus me livrou da condenação do pecado. Eu estou sendo salvo. Deus está nessa vida, nesse processo de santificação, me livrando do poder do pecado sobre a minha vida. E eu serei salvo naquele momento em que, na consumação, quando Jesus voltar, eu serei liberto da presença do pecado em todo esse universo e eu desfrutarei do céu da glória. Pedro está dizendo justamente isso. Pedro está dizendo aqui nesse texto que nós somos guardados por Deus para recebermos essa bênção que ainda nos falta. Há algo mais do que isso que você está vivendo aqui. Há algo mais, essa salvação para ser revelada nos últimos tempos. E tudo isso mediante a ressurreição de Jesus. São bênçãos que eu e você desfrutamos já aqui. Em outras palavras, o fato de você crer em Cristo Jesus faz mais. A Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo ele rico, se fez pobre. Sua pobreza pudesse enriquecer a cada um de nós que aqui se encontra. A mim e a você. Ele pudesse nos enriquecer com essas bênçãos que vêm da ressurreição. Bênçãos que ele conquistou para nós. A bênção da regeneração, a bênção de participarmos de uma herança, ou de termos uma herança garantida, a bênção de sermos guardados pelo poder de Deus, e a bênção de sermos finalmente salvos da presença do pecado neste mundo. Mas no versículo de número 6 em diante, ele fala das implicações. O que isso tem a ver, então? Todas essas bênçãos que você recebeu, você não lutou por elas, você não as conquistou, Jesus conquistou por você. Como que você deve viver agora? Versículo de número 6, ele diz assim: nisto, ou seja, por causa dessas coisas, vocês exultam, embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele diz assim: nessa vida presente nós temos provações, essas provações nos entristecem. Você pode ser contristado por algumas dessas provações. Essas provações, elas podem ser ocasionais, se necessário. Talvez você passe por elas, talvez algumas pessoas experimentem mais provações do que outras pessoas nessa vida. Elas não vêm no mesmo formato a cada um de nós. Lendo na história da igreja, lendo sobre Jonathan Edwards, é muito interessante observar como que os membros da igreja eram magoados com o pastor deles, eles eram magoados com Jonathan Edwards, porque cada família da igreja naquela época, 1740, havia perdido pelo menos um filho. Jonathan Edwards tinha todos os filhos dele vivos. A igreja ficou com raiva do pastor, porque os filhos do pastor estavam vivos. Os membros da igreja não estavam. Nem todos são provados da mesma maneira. Mas, por outro lado, o Jonathan Edwards teve outras provações. Ele foi expulso da igreja. E por muito tempo, morando ali de favor na casa pastoral da igreja, ele não tinha ainda um lugar para ir. Todos os domingos, o vice-presidente do conselho, que não encontrava nenhum pastor para substituir Jonathan Edwards, eu acho que deve ser um pouco difícil ver aquele que foi consideradamente mais brilhante americana, deve ser um pouco difícil para isso. E todo domingo eles diziam: pastor Jonathan, o senhor poderia pregar para nós domingo que vem? Ele disse. E por vários anos como ele não encontrou campo para pastorear, ele foi trabalhar com os indígenas. Ele foi missionário daquela tribo dos moicanos. Vocês devem se lembrar do filme, não é? O Último dos Moicanos. É um filme. Ele pastoreou. E dali ele sai a ser o capelão da Universidade de Yale. Quando ele chega lá, morre. Pouco depois. Todos nós temos provações. As provações nos entristecem. Elas entristecem
somos contristados por ela. Mas Pedro diz, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos exultar a despeito da provação. Podemos ter exultação a despeito da provação. A palavra exultação significa júbilo. É muito mais do que uma alegria. Eu e você temos um júbilo, porque ela está fundamentada nas bênçãos que Cristo garantiu para nós. Esse júbilo não está fundamentado nas circunstâncias do presente. Eles estão fundamentados no céu e nas bênçãos que conquistou para nós. Versículo de número 7, ele ainda diz mais. Para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé é muito mais precioso do que o ouro perecível, muito mais apurado pelos fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, está dizendo, a provação nessa vida, ela não tem o propósito de te derrotar. A provação nessa vida, ela não tem o propósito de te envergonhar, mas ela tem o propósito de resultar em honra para Cristo Jesus, ou honra e glória para Cristo Jesus. Talvez a melhor ilustração que eu teria para vocês nesse momento é de um hino americano, mas eu vou evitar utilizá-lo, porque a frase do hino americano diz assim, a chama que agora você está passando por ela não tem o objetivo de te queimar, mas ela foi designada por Deus para consumir a escória da sua vida e para refinar o ouro da sua fé. Uma ilustração que eu vejo nesse sentido é a ilustração daqueles 3 amigos de Daniel. Quando eles são lançados na fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz que a fornalha era tão quente, mas tão quente, que os homens que lançaram aqueles 3 amigos de Daniel, eles foram queimados pelo calor da chama e eles morreram ali. Mas lá no calor, na intensidade da fornalha, a única coisa que se queimou foram as amarras das cordas que prendiam os amigos de Deus. Nem as suas roupas foram chamuscadas, nem o seu cabelo ficou com cheiro de fumaça. Mas ali, na fornalha de fogo ardente, eles experimentaram a comunhão com aquele que, no livro de Daniel, capítulo de número 3, diz que parecia um filho dos deuses. Jesus Cristo, no momento da minha angústia, ele vem fazer real companhia, como diz a letra de um hino que nós temos. Fogo da provação, ele tem o propósito de refinar a sua fé, trazer honra, glória para Cristo Jesus. Mas, em último lugar, a última implicação dessa ressurreição é o fato de nós experimentarmos e desfrutarmos de uma alegria diária em Cristo Jesus. Olha o versículo de número 8. Falando sobre Jesus Cristo, do versículo 7, termina com Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Talvez a sua vida não te ofereça muitas razões para você ser alegre, mas a Escritura Sagrada diz que em Cristo Jesus você tem razão para ser alegre, para viver alegre, porque em Jesus Cristo, Deus demonstrou o amor dele por nós. A Bíblia diz, nisso reconhecemos o amor de Deus por nós, no fato de ele ter nos entregue o seu próprio Filho. Se ele te entregou o próprio Filho bendito, não tem nada mais precioso que ele não te entregará. Não tem nada mais precioso que Deus guarda, que não ele retém para você. Mas ele já te entregou o que ele tem de maior. Então, em Jesus Cristo você pode ser alegre, porque em Cristo Jesus você desfruta da intensidade do amor do Pai. Nele, a Bíblia Sagrada diz que nós temos plena redenção. Não parcial, mas plena, total. Nele, nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nele, a Bíblia Sagrada diz, nós somos mais que vencedores. Por que todas essas coisas? E Pedro diz assim, tudo isso é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, então, daquele túmulo, Jesus Cristo não conquistou apenas a sua vida, mas ele conquistou vitórias para mim e para você. Quando nós ouvimos aquela frase, carpe diem, capture o seu momento,
nós podemos lembrar: o meu melhor momento não está nessa vida. O meu melhor momento ainda será revelado a mim, pela graça, pela misericórdia de Cristo vivo, ressurreto. Nós podemos louvá-lo e nós podemos glorificá-lo sua vida, o fato de que agora ele intercede por nós. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você orasse ao Senhor Deus, se preparasse nesse instante para receber a ceia do Senhor. Nós iremos ministrar a ceia do Senhor de uma maneira um tanto quanto diferente daquilo que nós fazemos nas ocasiões passadas. Existem algumas lições da ceia para nós nessa Páscoa, nesse domingo da ressurreição. Ore ao Senhor Deus, peça que Ele opere na sua vida e faça você ciente dessas bênçãos, das implicações da ressurreição de Jesus.